Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, a gente aprendeu bastante com um curso sobre direito de família. Quem deu as aulas pra gente foi a professora Patrícia Garrote, que hoje está aqui comigo para um bate-papo. Vamos falar sobre carreira e mercado de trabalho. Bem-vinda, professora! Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Mariana. Bom, queria entender um pouquinho melhor. Você deu um curso sobre direito de família, que é um assunto que todo mundo gosta, né? Todo mundo tem uma opinião para dar sobre o tal do direito de família. Queria entender a sua escolha nessa especialização, professora. Por quê? Primeiro, todo mundo tem uma família. Fica mais fácil trabalhar numa área que todo mundo tem, né? Que todo mundo procura. A procura é muito grande. E também tem a parte de inspiração, de querer ajudar. A gente tem essa... O advogado, ele gosta muito de ajudar, de dar palpite. E desde pequeno eu sempre dei muito palpite na família. E exatamente por isso, meu pai, minha família falava: Patrícia, vai ser advogada, você já é uma advogada, você... Desde pequeno a gente já é advogada. Quando a gente fala: não, não quero. Não, mãe, isso não é justo. A gente tem lá 3 aninhos de idade: não, mamãe, isso não é justo. E aí, a gente já nasce advogada, a gente já nasce com essa indignação pelas coisas que a gente acha que estão erradas. Então, acho que a minha maior inspiração foi essa, da família, de ter a minha família, de ter problemas ou algumas coisas na família que me inspiravam a trabalhar na área. E eu sempre falo para os meus alunos, sabe, que é muito importante o aluno, estudante de direito, e até já quem já se formou, já passou na UAB, tem a sua carteirinha da UAB, escolher uma área onde vai atuar. Isso é muito importante, até para você já escolher o seu nicho de mercado, você se especializar nele e ser conhecido naquela área. Então, foi assim que aconteceu. Patrícia Garrote, Direito de Família, Patrícia Garrote. Foi uma associação que fizeram, porque eu gostava da área. Mas a gente conversava aqui nos bastidores e você é formada em pedagogia. Direito não foi a sua primeira opção. Não, justamente, eu gostava de dar aula, eu gostava muito, eu sempre fui professora, gostava de ficar brincando de escolinha. Acho que toda menina, quando é pequena, gosta de brincar de boneca e de escolinha, imitando a professora. E você chegou a atuar na área, professora? Sim, por incrível que pareça, atuei com crianças muito pequenas, assim, até a alfabetização, alguns adolescentes, e eu também tive uma escolinha com crianças do maternal até o prézinho. Já tem muitos anos isso, eu tinha 20 anos de idade. Então, assim, eu sempre gostei de atuar. E agora veio isso mais forte, realmente eu gosto bastante. Porque depois de atuar bastante na advocacia, eu entendi que, assim, também porque eu escrevo muitos artigos falando exatamente sobre o tema, eu entendi que todo mundo tem uma dúvida, principalmente no direito de família, porque todo mundo tem uma família ou um caso para te contar. Então, eu saía em festa, ou mesmo aqui mesmo gravando, a gente vê que as pessoas falam: nossa, professora, mas como acontece se eu, por exemplo, registrar uma criança que não é minha e depois descubro que não é minha? Como é que faz com os alimentos que eu paguei? Olha só, isso foi numa aula que eu dei, e teve essa dúvida de uma pessoa, né? Então, isso aí me levou a pensar: por que não dar aula para ensinar as pessoas os seus direitos, os seus deveres como cidadão? E isso aí tem me realizado bastante. Professora, então, você é especialista em direito de família, mas também me contou que trabalha com direito civil e direito processual civil. São áreas interligadas também, a gente pode dizer assim, né? Sim, porque o direito de família é um braço do direito civil. E também o processual civil é importante porque é ele que vai dar a parte procedimental para você ter os direitos, para você exercer os direitos ou cobrar esses direitos na justiça. Sem o processo civil, você não consegue fazer nada, você não consegue atuar ou exercer o seu direito, ou cobrar um direito, por exemplo, uma execução de alimentos. Você tem a decisão, e se a pessoa não pagar aqueles alimentos, então o processo civil ele serve justamente para instrumentalizar o advogado ou o defensor público para cobrar, e também até a justiça como ela deve proceder. Professora, você falando assim, a gente vê uma paixão mesmo, né, pelo tema, e eu queria saber como é que fica o seu lado emocional, porque casos de família mexem com a gente, né? Então, quando você tem um cliente ou alguma história
Como é que você faz para conciliar esse lado, né? Deixar só o profissional falar um pouco mais alto? Essa pergunta é muito interessante e ela realmente ela tem mais importância, talvez, para os jovens advogados que começam a trabalhar na área e podem até se envolver. Tem muita gente que se envolve no processo e a coisa fica tão séria que ela deve até pedir, olha, eu vou apresentar outro advogado, um colega meu, justamente pelo perigo de você entrar naquilo ali pessoalmente e prejudicar a parte. Para você ter uma ideia, já teve casos em que eu senti que o advogado da parte adversa não mantinha uma boa relação comigo por alguma razão. Então, o que eu fiz? Eu pedi para outro colega, um advogado do meu escritório, me representar naquela audiência, por exemplo. Por quê? Porque ali eu estava representando os direitos e os interesses do meu cliente. Então, se o meu cliente fosse prejudicado porque o outro advogado queria embater ou provar algum ponto comigo, isso ia prejudicar o meu cliente, não ia beneficiá-lo. Então, eu preferi não estar ali com a anuência e a autorização do meu cliente. Então, a inteligência emocional, acho que tem que ser mais em cima disso. O seu emocional, você tem que separar o seu cuidar, o seu proteger, do seu representar processualmente o cliente. Quando você é um advogado, você representa o interesse do seu cliente. Você não pode se envolver na lide, porque senão você vira parte. E quando você vira parte, você tem a paixão que atrapalha e cega você para resolver problemas técnicos. Você tem que ser o técnico, você tem que ser a parte prática daquela relação processual. E sobre isso, professora, a gente tem uma pergunta da Giovana aqui de Brasília. Pode rodar. Professora, a senhora poderia falar de 2 casos na área de direito de família que marcaram sua carreira? Pelo jeito teve, né? O que a gente pode contar aí para a Giovana? Eu vou contar um que é muito recente, muito atual e também porque tem como base aquela decisão polêmica e célebre e notável do STF de reconhecer as uniões homoafetivas como entidades familiares. Recentemente, 2 clientes minhas, numa relação estável homoafetiva de mais de 10, 15 anos, me contrataram para adotar uma criança de uma forma socioafetiva. Elas estavam habilitadas na vara da infância e juventude como possíveis adotantes e veio à mão delas, caiu assim de paraquedas, um bebê que foi entregue a elas em confiança e elas estabeleceram uma relação muito grande de afeto. Então, 2 mulheres queridíssimas, mães assim, nasceram mães naquele momento, mãe e mãe do Isaac, e elas agora, né, depois de alguns anos, a gente conseguiu a guarda provisória imediatamente, porque a criança já começou a reconhecer elas como mãe. Então, assim, não cabia o Poder Judiciário ali fazer com que a criança sofresse novamente o abandono, um desamparo de outra mãe. Então, a mãe biológica era usuária de crack, já tinha sido destituído ali aquela relação. Então, aquele sofrimento da criança não podia passar de novo por isso, já tendo um lar estável em que ele se reconhecia ali dono da situação, filho. E fora que as 2 famílias, como elas têm o acolhimento da opção sexual delas, por todas as 2 famílias, então foi muito bonito, porque o Isaac foi acolhido pela vovó, pelo vovô dos 2 lados. Quantos anos ele tinha? Ele tinha, na época, 1 aninho. Pequenininho. Então, nessa época, a gente já conseguiu a guarda provisória, que agora, 3 anos e pouco depois dos estudos, né, de todo o procedimento judicial normal, natural, elas acabaram de receber a certidão de nascimento do Isaac com o nome delas, o sobrenome das 2, e sem, assim, né, nenhuma sinal de que essa criança foi adotada, então foi destituído do poder familiar. Foi muito lindo, porque, assim, eu me emocionei, foram pessoas que entraram na minha vida, na minha história, para me enriquecer. Eu aprendi muito com elas. E essa troca, sabe, de conhecimento, de vivência, de aprendizado, é tão importante. O advogado, ele vive enriquecido de vivências. Cada cliente vira um mestrado, um PhD que ele faz
naquele caso. Como são incontáveis casos, a gente vira PhD nesse, mas não dá nem para aplicar no outro, porque cada caso tem a sua dinâmica. Posso contar outro? Pode, claro, por favor. O outro caso também é polêmico, porque envolve guarda de pai. Teve um cliente que me contratou, né? Uma pessoa me contratou, um pai de 2 crianças que eram muito pequenas, que estavam sofrendo Uma alienação? Não, um assédio sexual, digamos, do filho mais velho, que era fruto de Outro relacionamento. de um outro relacionamento da mãe. Então, eles se separaram e os filhos ele começou a perceber que quando os filhos estavam com ele, eles tinham algumas condutas, algumas atitudes que demonstravam Esse comportamento mesmo. Um comportamento, exatamente, eles não estavam bem. E aí, numa certa feita, um certo dia, eu preocupada, porque você falar isso sem provas é muito grave. O assédio sexual, ele tem que estar comprovado com algum tipo de conduta. Você não pode simplesmente falar sobre isso ou colocar isso na justiça, né, fazer uma denúncia dessa sem uma prova. E eu fiquei muito preocupada, porque os meus processos são muito limpos, muito claros, e isso é muito importante para mim, isso é um valor muito alto na minha vida. Nisso, a mãe envia ao pai assim, olha o que nosso filho está fazendo, você que está ensinando isso para ele. E teve uma cena lá que a criança parecia que era muito pequena, 3 anos, e estava imitando alguma coisa, um gesto obsceno, uma pornografia que ele tinha visto ou vivenciado. Então, bateu com o que ele falava. Ou seja, nem a mãe sabia que o filho mais velho estava assediando os menores. Então, quando isso foi colocado à lume, né, foi trazido à luz ali, quando a gente falou no processo, foi muito sério, porque ela não aceitou. E no estudo psicossocial forense, porque o juiz ficou assim, todo mundo ficou muito chocado, muito surpreso. Tivemos que levar isso para o Ministério Público, mostrar. A criança foi afastada do convívio dos irmãos. Então, veja bem, a gente mexeu com toda uma família dentro de um processo gravíssimo, porque isso, a construção da personalidade daquelas crianças estava totalmente comprometida. Concorda? A criança estava vivenciando um ato que ela sabia que não era certo. Alguém estava tocando nas partes íntimas, alguém estava fazendo coisas que a criança ela tem a noção do certo e errado. Então, o cuidado do advogado é muito grande de se certificar de que realmente está acontecendo para não levar processos levianos, sabe, irresponsáveis para a justiça. Nesse caso, foi um alívio, então, quando a decisão veio, o pai ficou com a guarda. Exatamente, porque foi constatado no laudo psicossocial forense que a criança mais velha estava assediando e encaminhada para a terapia. Vamos fazer uma pausa, então, professora? Por favor. Bom, no próximo bloco, então, a gente continua com mais bate-papo e fala sobre mercado de trabalho. Não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Profissão, hoje aqui com a professora Patrícia Garrote. Neste segundo bloco do programa a gente fala um pouco mais sobre mercado de trabalho. Professora, é uma área então que tem mercado porque tem muita demanda. A gente pode dizer que esse mercado não incha? Não, de jeito nenhum. Todo mundo tem uma família, sempre tem um problema, uma questão ou outra. Então, é uma área muito boa para o advogado investir em conhecimento, porque sem um conhecimento, sem especialização, fica um pouco mais complicado, porque o cliente hoje, o mercado está tão competitivo, tão inchado, como você falou, de profissionais, que hoje o advogado que se especializa, ele sai lá na frente. Qual que é o diferencial? Assim, a especialização já é o básico, né? Você sai da faculdade, tem que fazer uma especialização na área que quer, mas existe um diferencial que a gente pode dar como dica aí para quem está assistindo? Sim, o diferencial é não só sair da faculdade e se preocupar com a parte teórica, é com a parte prática. Então, o estudante tem que se preocupar em atuar em escritórios,
Ai, mas o estagiário ganha pouco. Você está ganhando conhecimento, é mais importante do que qualquer salário. Se você ficar num escritório que atua na área que você escolher, isso aí, a sua pós-graduação, sua especialização estará aí, justamente na prática. Pegar a petição, ler, fazer a contestação, fazer a réplica, acompanhar o cliente, isso é muito importante. A prática é mais importante do que a própria especialização teórica. A teoria é boa? É, mas se você não souber lidar com os casos do dia a dia, você não chega lá. Aí você fala, nossa, Patrícia, você tem tanta experiência? Tenho. Experiência vem de quê? Da prática, né? Então, tem muitos anos que eu faço a mesma coisa. Então, se o aluno, o estudante, começa lá na faculdade, entra no escritório, não, eu vou servir café aí, mas eu quero já começar a ver como é que funciona o direito na área que ele quiser, né, que ele escolher, por exemplo, direito de família. Não, doutora Patrícia, deixa eu trabalhar no seu escritório, eu não vou receber nada, vou sentar e vou ficar olhando. Isso é muito importante. Você trabalha, professora, nesse dia a dia, essa geração nova tem essa proatividade? Vou te falar que tem várias... Olha, eu tenho o meu Instagram e vários advogados, estudantes ficam pedindo, deixa eu ir lá para lá, deixa eu ir, eu quero. E muitas vezes eu aceito. É muito bom você ter pessoas para aprender, para você passar. E isso aí você acaba ajudando, porque sem a pessoa ter essa vivência, o advogado que tem um escritório, até porque hoje está tudo muito enxuto, né? O processo judicial eletrônico, a era digital está enxugando os escritórios. Uhum. Então, essa pessoa que é proativa, e foi muito boa, esse seu termo é assim, perfeito, ele se encaixa perfeitamente. Esse profissional, esse pré-profissional, né? Esse estudante que é proativo, ele vai sair lá na frente. Nas próprias faculdades de Direito, você consegue já perceber quem é que é o advogado empreendedor. Aquele que vai empreender, aquele que quer algo mais. Porque tem o advogado, né, o estudante que quer passar no concurso, tem o que quer trabalhar, vai entrar no escritório, vai ser um advogado empregado ali, vai receber o seu salário, e fim, acabou ali o turno dele, né, o expediente. Diferentes, Exatamente, né? cada um tem o seu expediente, o seu jeito, né, a sua ideia do que vai ser a sua carreira. E quando você tem a ideia da sua carreira de uma forma proativa, você já vê no futuro, vislumbra ser um advogado de sucesso, você vai fazer diferente. Se você não fizer diferente, você vai ser igual a todos. Professora, você citou então empreendedorismo jurídico, né? É um termo relativamente novo que você traz isso na sua carreira, né? Durante vários anos vem estudando e vem se especializando também para isso. E o que seria esse empreendedorismo? É sair da zona de conforto e fazer o diferente? Pronto, você conseguiu resumir, é exatamente isso. Mas, na verdade, o que acontece? Com a nossa entidade, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, nossas leis, elas entendem que a advocacia, que nós advogados, quando a gente faz uma sociedade de advogado, a gente não tem uma empresa. As nossas empresas são sui generis. Então, a gente não tem um contrato, por exemplo, na junta comercial. O nosso contrato ele é arquivado na própria seccional da nossa cidade. Então, a gente não é empreendedor, a gente não é empresário, mas a gente pode ser empreendedor. Como que isso acontece? Quando o advogado ele tem essa atitude proativa, como você falou, vou usar esse termo porque realmente ele é assim cirúrgico, e ele começa a não mais querer ser empregado. Vamos falar do advogado que abre o seu próprio escritório. Ele vai o quê? Empreender. Que é o sonho também de muito estudante, né? Forma e tá empolgado, quer abrir o escritório logo de cara depois de formado. Às vezes nem tem tanta experiência para isso, mas já quer deslanchar nesse sonho. Pois é, eu acho que o maior, assim, o maior jeito de você ser bem-sucedido é você começar mesmo sem estar pronto. Porque ali você vai quebrar a cara tantas vezes que você vai acabar chegando onde você quer. Eu mesma, eu não tive assim um escritório para estagiar. Eu fui quebrando a cara e foi aparecendo cliente, e isso aí foi me fazendo fazer esses PhDs, doutorados em cada caso. E eu tenho que falar o seguinte, que em relação a isso, como eu já tinha outras profissões e tinha outras coisas para fazer, eu já
eu já, assim, me formei mais velha, com 40 anos de idade. Então, isso te dá uma bagagem muito grande de conhecimento, de vivência, que é muito diferente do advogado iniciante que sai da faculdade com 24 anos, 23 anos. Então, o que esse advogado jovem tem que fazer? Estudar, aplicar o tempo dele, que não está trabalhando, que está em busca de emprego, em conhecimento. Conhecimento teórico? Não, conhecimento prático. Ah, mas eu fiz 3 pós-graduações. Ok, mas você sabe fazer uma petição? Você sabe ir numa audiência? Você sabe despachar com o juiz? Você sabe fazer uma sustentação oral num tribunal? Você sabe conversar com uma pessoa? Você sabe captar um cliente, conversar, fechar um contrato de honorários? Se você não sabe isso, você... Como não é que está pronto, né? Não está pronto. Então, empreender é isso, é você colocar a cara ali, ir com a coragem toda, sentar e falar assim, quer saber? Vou enfrentar. Mas quando você é novo, você esbarra na confiança do cliente, porque ele olha e fala, nossa, ele é muito novo, será que ele vai dar conta? Que isso aí eu já não esbarrei. Porque quando eu me formei mais velha... Como foi uma segunda opção de graduação, A pessoa já olhava e falava, confio na Patrícia, porque ela, né, já tem uma vivência. Professora, e você gosta tanto desse tema que você fez um livro, escreveu um livro, para quem tem esse sonho desde jovem, desde cedo, que quer sair da faculdade e empreender. Exatamente, o meu livro, A Fórmula do Sucesso na Advocacia, como montar e manter um escritório funcionando, começando do zero, do nada. É muito importante porque ele mostra assim, como deve ser exatamente essa conduta, esse pensamento do advogado empreendedor, aquele que quer empreender e quer ser bem-sucedido. Tem alguns passos, um passo a passo para você ser bem-sucedido. Não é chegar e estou aqui. Ele tem que ter algum tipo de comportamentos diferenciados. E também eu ensino algumas técnicas, sabe, até de como fechar contratos. Coloquei até um modelo do meu contrato de honorários, porque com uma dica super, hiper importante de como manter os gastos do escritório pagos, as despesas pagas, com uma taxa que eu criei de manutenção da ação. Então, assim, tem umas dicas lá, bem legais. Só que a edição já está esgotada. Eu trouxe até um exemplar para entregar para você. Obrigada. Mas a gente já está com uma editora para fazer a segunda edição. Professora, a gente tem mais uma pergunta, dessa vez um aluno de São Paulo, é o Gabriel. Vamos ver então qual que é a dúvida dele. Professora, na sua carreira você já utilizou inteligência emocional ao seu favor? Quais são os maiores desafios para as mulheres advogadas? Duas perguntas interessantes, né? Bem interessantes. E a gente, que é advogada, a gente tem opiniões muito fortes. Então, assim, eu vou externar algumas coisas. Em relação à inteligência emocional, como eu falei antes, a gente tem que estar preparado para tudo. O bom advogado é aquele que transita em todas as áreas para atender o melhor interesse do cliente. Então, o cliente tem um problema na área de família, mas eu transito na área empresarial para explicar alguma coisa de sucessão da empresa. Eu transito na área, não sei, penal, para falar que o abandono afetivo ou o abandono material está ali no Código Penal 244. Ou seja, tem que ser multidisciplinar, você né? tem que, exatamente. Você tem que... a inteligência emocional é você encarar um desafio com tenacidade, é você estar ali pronto para tudo, sem perder, né, ali a pose. Você tem que entender que vai ter sim, vai ter não, vai ter problema, vai ter desafio, e você tem que estar ali todos os dias com a cara mais linda e acreditando e botando fé na sua profissão, porque você escolheu ela e você tem que ir até o fim. E em relação à mulher na advocacia, assim, o que eu penso é o seguinte, nessa gestão agora de todas as seccionais do Brasil inteiro, inclusive da OAB Nacional, não tem nenhuma mulher na presidência da OAB. Então, assim, qual é o desafio da mulher na advocacia? Desde o primeiro curso de direito que foi instituído no Brasil, a profissão é muito masculina. Né? A gente vê aqueles filmes Suprema e A Juíza, as mulheres, para elas entrarem nesse mercado, elas sofrem muito. Existe uma discriminação, mas ela é muito sutil. Os homens é que mandam quase na advocacia. As mulheres, elas estão sempre em segundo plano, então elas vêm como vice-presidentes para ajudarem os presidentes a se promover, a chegarem lá. Assim,
A mulher, ela não quer, ela não pode, ela não é estimulada a isso. Então, a mulher não é unida, a mulher também tem aquela dupla, tripla jornada de trabalho. Então, ela trabalha em casa, ela tem filho pequeno, as formadas recentemente. Então, elas casam, elas têm filhos e geralmente a mulher quer cuidar de casa. Então, a mulher que está até numa idade mais avançada ou que está num auge da carreira, nós tivemos aqui em Brasília a doutora Estefânia Viveiros, que foi a única presidente mulher da nossa instituição, da nossa seccional, a ABDF. Então, a pessoa já está lá com uma idade mais, 30, 40 anos, então ela já passou dessa fase de criança pequena, né? Então ela já está mais estabilizada na carreira, ela consegue até atingir esse mais alto cargo. Mas hoje, em todos os estados da federação e na OAB Nacional, nós não temos nenhuma representante feminina. E isso é uma coisa que te causa assim, um pouco de espanto e um pouco de receio. E como é que está a mulher advogada? Qual é o papel da mulher advogada nessa advocacia? Né? Ela está sempre tendo que driblar muito machismo, mas a mulher, ela tá ali, Você hoje chega no auditório onde tem cursos, as mulheres estão muito no mundo acadêmico, estão participando muito mais, estão querendo participar mais. Então, assim, os desafios da mulher hoje é ela entender que ela tem um papel importante de influenciar de um lado mais feminino nessa área da advocacia e enfrentar mesmo e colocar a cara à tapa. Tá certo. Professora, nosso programa chegou ao fim, mas eu agradeço aqui pelo bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer, uma honra estar aqui com você e com a TV Justiça. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a nossa programação na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não esqueça de acompanhar nossos programas no YouTube. O canal é TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.